Novamente, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abre comigo as vossas Bíblias, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Amém? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por tudo que está acontecendo aqui, Senhor Deus, coreografia, louvores, tudo para a honra e glória do seu nome. E nós queremos nos apresentar diante do Senhor e que o Senhor venha falar com o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Se assente, por favor. Nós temos uma palavra para a igreja, e nesta palavra tem um tema: do nascimento à morte, e da estrela à morte. Nós estamos num culto de Santa Ceia, ao qual nós devemos nesta noite fazer uma reflexão sobre o que é a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Hoje eu estava pela manhã num velório. Estava ali num velório, ali no centro da cidade, quando eu estava conversando com um pastor, e na minha frente tinha várias gavetas pequenas onde guarda ossos. E todas as gavetas, elas estavam da mesma forma, com um desenho só, ou um formato só. Só o que me chamou a atenção e dele como pastor é que tinha o nome, mas também tinha a estrela de quando a pessoa nasceu e a cruz de quando ela morreu. Eu acredito que muitos aqui na igreja nunca prestaram atenção nisso, que mesmo a pessoa morrendo sem Jesus, eles ainda colocam a estrela quando nasceu e colocam a cruz quando morreu. Por que todos nós, quando morremos, eles colocam uma cruz? Porque a cruz representa a morte. E a estrela representa o nascimento. E assim, pastor Leandro e toda a igreja foi com Jesus Cristo. Eles ali, chegaram ali os magos e perguntaram: onde colocou aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela. Nós vimos a estrela e nós viemos adorar. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite, que se alguém aqui se encontra achando que não tem valor, ou se aqui nesta noite encontra alguém que espera de outro valor, Jesus, ele te valorizou primeiro.
Não importa o que a pessoa e como ela te trata e como ela te vê. O que importa é como Deus te vê. Quando uma criança nasce, quer seja na igreja evangélica ou na católica, ela, de todas as duas formas, ela é apresentada à igreja. E se ela é apresentada à igreja, ela é apresentada a Deus. E quando nasce uma criança, ela já nasce sabendo que ela foi consagrada ou batizada e que ela pertence a Deus. E a criança, quando cresce, ela toma forma da escolha do lugar ao qual ela vai servir a Deus. Mas o que eu quero dizer para a igreja nesta noite, que o que importa é você nascer e morrer com Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina nesta noite. A orientação e direção divina. Assim como a estrela guiou os magos, Jesus, ele guia a humanidade. Só não aceita quem não quer. Porque quando a gente está numa igreja, você faz uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? E ainda há uma rejeição. Sendo que Jesus, ele não veio só para mim, ele não veio só para você. Jesus, ele veio para toda a humanidade. Eis aqui a salvação, eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aquele que pode te dar a salvação e te livrar de uma condenação eterna. Eis. E tem muitos que, meu querido presbítero Marlon, ainda toma aquela atitude: eu não quero Jesus. Mas o mais triste que eu quero trazer para a igreja nesta noite, que não só morrem velhos e adultos. E quando morre, não tem como fazer mais nada. Eu queria muito que o pastor deixasse uma palavra no culto. Eu queria muito que o padre fizesse ali uma oração ou reza no velório ali. Para o morto, não. Vai fazer para quem é vivo. E saber que toda a igreja que aqui se encontra tem a possibilidade, tem a liberdade de aceitar Jesus e levar ele a sério. Aqui nós ouvimos a coreografia, o louvor. Ele veio para cada um de nós. Mas cada um de nós não podemos brincar com a nossa salvação. Eu vou dar só uma desviada, depois eu volto. Eu falei: querido, quem sabe nessa sua desviada você vai ficar. Olha, presta bem atenção. Orientação e direção divina. Assim como uma estrela guiou os magos, Jesus guia a humanidade. A luz de Jesus Cristo brilha nas trevas. Nós estamos no mundo que o povo perdeu a visão, está na escuridão. Aí chega alguém e fala assim: eu não vou com a cara do pastor Luiz Carlos, eu não vou com a cara do pastor Leandro, eu não vou com a cara do meu irmão Richellan. Eu falei: meu querido, quem não vai com a cara do outro, tem raiva do outro, porque não está no mesmo espírito. Eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Eu não gosto do pastor. Se eu não fiz nada, é porque o meu espírito incomoda o espírito dele. Porque se ele tivesse no mesmo espírito meu, um estaria amando e respeitando o outro como servos de Deus. Então, eu quero dizer para a igreja nesta noite: seja feliz, vive tranquilo. Não se preocupe com quem goste ou não goste. O que importa é que Jesus, ele é a luz que brilha nas trevas. E se eu, juntamente com a igreja, se nós temos Jesus Cristo, nós somos uma luz que incomodamos a muitos. Quantas e quantas vezes eu chego, foi ontem, eu chego no supermercado, tem sempre um rapaz que ele me vira e fala assim: ele ia comprar um negócio ali, já vira, nem compra, porque eu estou ali naquele corredor. Aí tem outro que faz assim: eu falei assim: olha, eu fico até feliz, porque o Espírito que está em mim não é o mesmo que está neles.
só da minha chegada, se eu não fiz nada para eles, e a minha presença incomoda, que a sua também vem incomodar. É melhor a sua presença incomodar e você ter o Espírito Santo, do que a pessoa achar que você é igual a ela. Nós estamos aqui num culto de Santa Ceia. E o que nós queremos falar nesta noite para cada um é o valor que você tem. O quanto Deus ele te ama, o quanto ele te quer muito bem. Não preocupe se alguém não vai gostar de você pelo não que você fala, mas se preocupe o que Deus acha de mim e acha de você. O que basta para mim e para você, o que Deus acha. E prosseguir neste mundo de trevas e pregar a palavra a todos aqueles que tiver ao seu alcance. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Olha, é o símbolo da luz e revelação. Deus usa as palavras para nos orientar. Em Isaías capítulo 9, versículo 2 está escrito assim: o meu povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Um dia eu estava morto. Você estava morta. Morto e morta espiritual. Mas quando nós aceitamos Jesus, a luz resplandeceu no meio das trevas e da sombra e da morte também. Eu poderia ter morrido 2 vezes, eu poderia ter morrido fisicamente e também espiritual. Mas hoje há uma alegria na minha alma, uma alegria na sua alma de ouvir e de pregar a palavra daquele que é digno de ser falado. Aquele que faz tudo por mim, aquele que faz tudo por você, ele é digno. Que nós venhamos abrir a nossa boca e que nós venhamos apresentar o melhor para ele. Então vale a pena quando as irmãs vêm aqui e ensaiam, luta para fazer o melhor, e ainda tem a casa, ainda tem os filhos, ainda tem o trabalho, ainda tem o marido que às vezes não compreende, mas elas passam por cima porque Jesus é melhor. Ele depois vai compreender, ou ela depois vai compreender, mas Jesus é tudo para todos. Amém, queridos? Aleluia! Os cumprimentos das profecias sobre a vida do Messias se cumpriram. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E tem promessa na minha vida, como tem promessa na vida do pastor Marcos, como na vida do pastor Leandro, como na vida de toda a igreja. A promessa que Deus tem para mim, a promessa que Deus tem para você, vai se cumprir. Às vezes, na minha vida e na sua, não é as promessas que estão atrasando, é o meu comportamento com o seu, a atitude, ou até mesmo a falta de crer que está prejudicando que a promessa venha cumprir na sua vida. Mas se você é um homem ou uma mulher que está com os olhos em Deus, com o coração em Deus e com a alma em Deus, as promessas vão cumprir na sua vida. Porque Deus, olha, Ele é fiel. Ele é fiel. E nas nossas vidas tem muito assim, aquele alto relevo. Hoje nós estamos com muita fé. Amanhã nós estamos com menos fé. Hoje eu estou com muita força, muita boa vontade. Amanhã eu estou com uma mal vontade que dá vontade de vomitar. Deus vomita quando a pessoa tem má vontade para com Ele. Tem muitos que deixam Deus doente. Em Apocalipse, olha, fala que Deus, Ele vomita quando é pessoa morna. Ou é fria, larga tudo de uma vez, ou é quente. Mas como é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Tem gente que deixa Deus doente através de ser uma pessoa morna. Nem pega fogo com o Espírito Santo, mas também nem fica frio. Fica aquela pessoa, hoje quer, amanhã não quer. Aí Deus passa mal e você vou vomitar. Esse aí ou essa aí está me fazendo muito mal.
Mas nós não, irmãos. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a palavra. E nós acreditamos que as promessas que Deus tem nas nossas vidas vão se cumprirem. Amém, queridos? Amém? A estrela de Belém cumpre a profecia. Em Números capítulo 24, versículo 17, está escrito assim: e vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cedro subirá de Israel. O Antigo Testamento, por duas vezes em Isaías e Números, mostra sobre a estrela. Os homens do Antigo Testamento, eles tinham fé na profecias, fé no que ia acontecer. E nós que já estamos com Jesus, nós estamos sentindo e vivendo e presenciando Jesus no nosso meio através do Espírito Santo. Nós somos pessoas privilegiadas. No Antigo Testamento ele vai vir. No Novo Testamento ele veio. E o que é que nós faremos com Jesus nesta noite? O que há de fazer com Jesus? Ele já veio, ele já morreu, já ressuscitou. Não era para nós sermos um povo mais alegre. Não era para nós ser um povo que tinha mais fé, mais boa vontade, mais alegria no rosto, mais alegria na alma. Ele já veio, ele ressuscitou por nós. Agora basta nós abraçá-lo e basta nós honrá-lo e adorá-lo e fazer a sua vontade. Aleluia! Quer agradar a Jesus, aceita ele e seja fiel com ele. Aceita ele de todo o coração, porque ele vai se sentir feliz e ele vai dizer: olha, valeu a pena morrer na cruz por esta, valeu morrer na cruz por este, porque tem honrado o que ele fez por mim e o que ele fez por você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quem está alegre com Jesus nesta noite? Aleluia! Vamos lá, presta bem atenção. Do nascimento à morte na cruz. A mensagem da cruz, presta bem atenção, não apenas revela o amor de Deus, mas dá prova deste amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não esperou eu ressuscitar, ou não esperou eu também me regenerar para ele morrer na cruz. Primeiro ele morre, ele fez a parte dele, e ele acredita que nós pecadores vamos reconhecer isso. A mensagem da cruz: ele morreu na cruz por mim e por você. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa, eu estava dizendo para minha esposa, eu falei: Valéria, eu fui lá no velório, e com quem eu estava conversando, meu marido da irmã que faleceu. E ele, conversando comigo sobre a Bíblia Sagrada, ele falou assim: pastor Carlos, é assim mesmo. Feliz é quem fica firme e morre com Jesus. Ele estava conversando comigo sobre a vida de Jesus Cristo. E ele, com a esposa ali sendo velada, uma mulher que ele amava muito, e ele pregando a palavra. Essa força aí, eu tenho que pedir a Deus por mim, como eu tenho que pedir a Deus pela igreja também. Presta bem atenção. Existe o céu e existe o inferno. E nós estamos na terra. Se eu perguntar nesta noite aqui, quem quer morrer agora e quer ir para o céu? Levanta a mão. Leandro, Marley, a Júlia, Valéria. Sabe por que eu estou perguntando? Porque, com muito que o povo julga a terra como ruim, mas ainda quer ficar nela. Deus, eles estão oferecendo o melhor.
E a pessoa ainda está assim, não, eu não quero morrer, eu quero ficar na terra. Mesmo Deus oferecendo o céu, a pessoa não levanta a mão, não, eu quero ficar na terra. Mais um pouquinho que a Janaína disse. Mesmo tendo o céu, a pessoa quer ficar na terra. Então não julga a terra como má, mas faz a vontade do Pai na terra. Amém, queridos? Através do sacrifício de Jesus por nossos pecados, mandou-os para longe de nós. É bacana, irmão, quando pega pecado, faz assim, ó, sai de perto do pastor Leandro. Isso aí é fraco, mas é fraco. Sai de perto dele. Sai de perto do pastor Marcos. Quando é para pegar, sai de perto dele, porque vai cair. Pastor Escalo, toda a igreja também. Aqui, ó, a Bíblia fala, através do sacrifício de Jesus por nossos pecados, mandou-os para longe de nós, porque Ele sabe da minha condição e Ele sabe da condição da igreja. Tem coisas, irmãos, que não vai dar para mim, não vai dar para você. Aí Deus fala assim, ó, não vai, porque vai cair. Pedro disse para Jesus assim, olha, onde é que o Senhor foi, eu vou. Ele falou, ó Pedro, presta bem atenção. Hoje mesmo eu roguei a Satanás para não te tocar, porque ele está te cirandando sua esquimota para te pegar. Eu roguei ao Satanás para não te tocar. Aí ele disse para Pedro, até que tu se converta. Não é porque a pessoa fala de Jesus que ela é convertida. Deus sabe da capacidade e das condições de todos. Tem coisas que vai dar para mim, tem coisas que Deus ele afasta porque vai cair. Olha, presta bem atenção. Em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, está escrito: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Olha, eu vou repetir: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Se Ele está conosco, a verdade está com a gente, Ele afasta. Ele expulsa certos maus para a nossa vida. Aquilo que dá para nós, Ele vai deixar. Mas aquilo que não dá para nós, Ele é Deus para repreender e afastar de nós. Amém, queridos? Para terminarmos, olha, a mensagem da cruz torna possível nossa reconciliação com Deus. Através da cruz nos dá a oportunidade de ter nosso relacionamento com Deus restaurado. Através da cruz nos dá a oportunidade de ter o nosso relacionamento com Deus restaurado. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. A mensagem da cruz: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus falou nesta noite. Graças a Deus que Ele tem dado para a igreja um renovo nesta noite. Eu queria ouvir da igreja um glória a Deus e uma salva de palmas. Aleluia! Porque Jesus te deu uma mulher. Jesus, Ele é tudo na minha vida e na sua também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.